Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Mariana e esse é o podcast Além do Tapetinho, que hoje está sendo gravado através de uma live no Instagram, o último episódio do ano. E, na verdade, eu acho que eu tenho que dar nome aos bois e dizer que a ideia desse episódio foi do Vini Werneck, um grande amigo, tanto meu quanto da Agna. E, inicialmente, eu ia fazer um episódio normal, comigo e com a minha tagarelice de quem ouve o podcast já está ligado nisso. Mas, como exemplo de como algumas coisas podem sair melhores do que a gente planejou, eu estou aqui recebendo a Agna Farias, que é psicanalista, membro do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, JF, e minha amiga de longuíssima data, eu nem lembro quando nem como a gente se conheceu. Enfim, quando o Vini me deu essa ideia, eu achei sensacional, porque eu queria falar sobre 2020, eu queria um episódio para falar sobre 2020, mas eu fiquei com medo de que eu compartilhasse algumas coisas de uma forma que pudesse ferir alguém ou ter algum tipo de impacto negativo. Eu fiquei pensando sobre isso porque na semana passada eu assisti um vídeo da Cecília Dassi em que ela falava justamente sobre a forma como a gente compartilha as nossas conquistas e as nossas coisas nas redes sociais e como isso pode afetar as outras pessoas num momento tão delicado como esse que a gente está vivendo. Então eu quis fazer algo que não fosse algo só meu, assim, e que eu não fosse simplesmente de falar sobre as minhas coisas e as minhas questões. E aí, cá estamos, eu invadindo o Instagram da Agna, porque no meu não funcionou, para conversar sobre esse ano tão maluco, tão surreal, e ela, obviamente, com muito mais bagagem do que eu para falar. Então, Agna, embora a gente esteja no seu Instagram, como depois vai ficar o episódio do podcast, e também para quem está aqui que não te conhece, queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse rapidamente de você e o que você quiser e sentir vontade de partilhar. Você já me apresentou, Agna Farias, sou psicanalista, né, do Espaço Brasileiro de Psicanálise, seção aqui de Juiz de Fora. Sou graduada em psicologia, mas não me autorizo me dizer psicóloga porque eu não trabalho com a psicologia e sou apaixonada por gatos e livros e literatura e afins. Só isso. O que, para quem não conhece, dá para ver pelo seu Instagram. Sim! Muito bom. Então, vamos lá, né, gente? 2020, um ano muito, muito difícil. Covid-19, mais de 190 mil mortes, né? E nós temos Bolsonaro presidente, que também só respirando fundo para aguentar tanto desgoverno. E aí, assim, pensando no que a gente conversou um pouquinho, né, Agna? Eu fiquei pensando sobre as formas como a gente pode lidar com esses lutos, sabe? São tantos lutos ao mesmo tempo, são os lutos pelas mortes em si, são os lutos talvez pelos planos que a gente tinha para o ano e que de repente foram totalmente quebrados. Enfim, todos esses lutos, né, que a gente acaba passando e que nesse ano parece que foram tão intensificados, sabe? Sim. Luto, Mari, é reação à perda. Seja ela real ou fantasiosa, seja de uma pessoa, de um projeto, de algo que nos é caro ou não. Então, luto é um processo que tem etapas específicas, que eu não preciso entrar nelas aqui, mas o que é importante é saber que é um processo absolutamente normal diante de uma perda de algo que nos é muito caro, sabe? E aí é importante que o luto não precisa ser necessariamente medicado, tá? Freud até fala num texto chamado Luto e Melancolia que medicar luto pode atrapalhar o processo de luto. O luto não pode ser negado, não pode ser atropelado, as etapas todas têm que ser passadas muito direitinho, inclusive com aceitação do que está acontecendo, enfim, um compartilhamento de um processo de luto também é muito importante, só em alguns casos muito específicos que entra-se com uma medicação também muito pontual. Agora, num momento como o nosso, fica até um pouco difícil e talvez até leviano de fazer uma grande análise, porque pelo menos na nossa geração é a primeira vez que acontece. Estamos todos lidando com lutos nesse momento, né? Inclusive para os próprios psicanalistas é uma situação inédita,
porque imediatamente também estamos passando pelos mesmos processos que nossos pacientes estão passando. Então, penso eu que isso vai ser algo ainda muito estudado, muito debatido nos meses, anos e décadas e séculos futuros, como se atravessar um momento como esse. Então, tudo que nós temos agora, de como experienciarmos e ultrapassarmos, elaborarmos esse processo de vários lutos, simultaneamente no mundo inteiro, ainda é muito recente. Então, a gente está fazendo o que é possível, da forma como consegue. Cada um atravessando aí seus lutos muito peculiares, muito particulares, da forma que é possível. Uns precisam, sim, de um acompanhamento psicanalítico ou psicoterápico. Alguns precisam, sim, recorrer à medicação, outros não, porque cada luto vai ecoar numa pessoa de uma forma completamente diferente da outra. Então, isso também tem que ser respeitado, né? Agora, o que você abriu a live falando é uma coisa que me preocupa muito, sobre a responsabilidade de como compartilhar nas redes sociais as nossas alegrias, as nossas perdas, as nossas conquistas. Veja bem, isso para mim também é muito novo, eu tenho pensado sobre isso agora. Eu penso que esse cuidado a gente sempre tem que ter, seria interessante se conseguíssemos ter, a despeito de serem redes sociais ou não, porque isso significa um cuidado com a outra pessoa, um cuidado com o outro, sabe? Me parece de uma falta de cuidado, de respeito, para não dizer de uma indelicadeza muito grande, por exemplo, você chegar para uma pessoa que acabou de perder o emprego e não sabe como é que vai pagar as contas do mês seguinte, pedindo que ela comemore com você sua promoção. Então, é claro que nas redes sociais isso se estende muito. No entanto, existem várias formas das pessoas lidarem com isso. Uma é, inclusive, não acessar a rede social se sente incomodado de alguma forma, com alguma coisa que as pessoas fazem. Agora, veja bem, falando em nome da psicanálise, a gente não coloca regra na vida de ninguém. A gente não aponta o dedo para as pessoas e dizemos faça isso, faça aquilo, não faça isso, posta, não posta, coloca, não coloca. Não cabe à psicanálise esse tipo de regras na vida das pessoas. Então, é algo que inclusive tem sido um debate muito aberto agora entre nós psicanalistas, até que ponto nós temos o direito, em nome da psicanálise, falando não como pessoas, mas como psicanalistas, tá? Como eu estou falando aqui agora, eu não estou falando em meu nome Agno, eu estou falando no nome da psicanálise. Dizer para as pessoas, fiquem em casa. É um absurdo você sair de casa. Como psicanalista, eu não me autorizo a isso. Quem está nas minhas redes sociais nunca viu uma postagem como essa. Mas aí também vai da postura de cada psicanalista. Então, é algo que também tem sido debatido agora. Então, quando você vê psicanalistas nas redes, postando suas alegrias, suas conquistas, suas tristezas, que não tem diferença alguma, esbarra no que você falou no começo da live. Até que ponto isso influencia na vida de outras pessoas? Tudo que nós fazemos influencia as vidas das pessoas de alguma forma. O que não significa que não vamos tomar, ou que não possamos tomar determinados cuidados com isso. Sim, assim, a ideia não é nem criar regras mesmo, né? O que eu fiquei pensando foi sobre isso mesmo, sobre como falar, como fazer, porque eu já percebi que, às vezes, uma coisa que a gente acha que é totalmente inocente pode ser interpretada de um jeito muito diferente pelas outras pessoas. Então, eu acho que é sempre bom a gente ter esse tipo de cuidado, né? Concordo, que é o cuidado que nós temos, esperamos, que a gente consiga ter nas nossas relações pessoais. A internet, ela só amplia isso, ela joga uma luz sobre isso e alcança um número maior de pessoas. Eu, sinceramente, Mari, eu não vejo que aumenta a nossa responsabilidade, sabe? Eu só penso que é uma responsabilidade que eu, pelo menos, tento ter com todo mundo, não só na internet. Então, por exemplo, eu não vou chegar na minha vida pessoal, falando para uma pessoa que eu sei que ela mal tem dinheiro para poder pagar as contas no final do mês, e falar das minhas grandes conquistas, quando elas acontecem. Sabe, eu não me sinto confortável fazendo isso. Se eu não faço isso com os meus mais íntimos, eu não vou fazer isso na internet. Mas aí é de cada um também. E cada um vai arcar com as consequências do que faz. Esperamos, né? Com certeza. Você falou sobre a questão da aceitação quando você estava falando
do luto, e aí eu fiquei Sim. pensando no próprio mecanismo de negacionismo das pessoas em relação a questões políticas, questões da vacina, da pandemia e de tudo. E aí, uma coisa que ficou pegando muito pra mim, que tem pegado muito pra mim, é como a gente lida com esse tipo de pessoa, sabe? Como que a gente faz? Porque, às vezes, sendo bem sincerona, a vontade é de dar uma porrada. Mas como a gente não pode fazer isso, como que a gente faz, literalmente? Como que a gente faz para lidar com essas pessoas que negam 190 mil mortos? Primeiro que poder a gente pode, só talvez não seja uma boa escolha, porque se nós atuarmos tudo que temos vontade, a gente volta para a barbárie. Né? Então, o preço que a gente paga para estar na civilização, para fundarmos uma cultura e nos mantermos nela, é exatamente abrirmos mão dos nossos impulsos mais primitivos. Só nós sabemos quando alguém nos diz assim, olha, que todos os seus desejos se realizem no próximo ano. A gente sabe exatamente o que iria acontecer se todos os nossos desejos fossem realizados. A gente voltaria para a barbárie. Então, o poder pode, só que a gente opta por não fazer para termos aí um mínimo de um convívio na sociedade. Mas olha só, sobre a sua pergunta, veja bem, são dois mecanismos distintos, tá? Vou falar, por exemplo, da negação da pandemia, não é isso que você está dizendo? Tá. Por um lado, tem aquelas pessoas que sabem que tem uma pandemia, elas têm consciência disso, mas aí talvez por afinidade, com bolsonarismo e afins, escolhem, é uma escolha. Não, falar que não, que nega, que não tem nada a ver, mas no fundo, essas pessoas sabem, no fundo da consciência, elas sabem. Isso é uma coisa. Outra coisa é um mecanismo de defesa da parte inconsciente do ego, chamado negação. O nosso inconsciente, ele tem vários mecanismos de defesa. Defesa contra quê? Defesas contra as coisas que podem despertar algumas angústias muito profundas em nós, vindo de fora de nós, do mundo externo, ou inclusive de dentro de nós. A negação, assim como a projeção, enfim, é um desses mecanismos de defesa. Uma vez sendo ele absolutamente inconsciente, ele não é passível de ser revertido por uma argumentação lógica. Então, não adianta você explicar, não adianta você mostrar dados, não adianta você levar essa pessoa no hospital e ver o que está acontecendo. Não adianta, porque é da parte inconsciente da pessoa. Sabe quando alguém diz assim, olha, pode ser que eu até esteja fazendo tal coisa de uma forma completamente inconsciente. Então, não é inconsciente. É a mesma coisa. Então, insisto, como é um mecanismo inconsciente, não cede argumentação. Cede sim, através de técnica, um processo de análise, a gente tem técnica para isso. Nós trabalhamos com isso. Agora, numa conversa, num bate-papo, sinto muito. Mas quando é uma negação, no sentido de um mecanismo de defesa, não tem absolutamente nada que possa ser feito, no sentido de uma conversa, para reverter a situação. Sinto muito. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer talvez é se afastar, até para a gente não se ferir tanto, Depende do quanto isso te machuca. Porque às vezes algumas pessoas conseguem, tendo posições diferentes, conviverem. A fábula dos porcos espinhos, do Schopenhauer, sabe, conhece? Não. Não, resumo da ópera, tá? Uma floresta tinha vários porcos espinhos, que no inverno eles sentiam muito frio. Então eles se aproximavam para poder se aquecer, mas eles se machucavam. Então eles tinham que encontrar uma distância segura entre si, que ao mesmo tempo que eles conseguissem se aquecer, eles não se machucassem. Então, talvez também seja uma questão de encontrar uma distância segura. Sim. É interessante. Bom, a gente falou um pouquinho sobre algumas coisas aqui que a gente tinha separado. E eu queria te fazer uma outra pergunta também. Falando pessoalmente mesmo, a minha vida inteira eu tive, não sei se é um mecanismo que fala, mas é uma coisa que eu sempre fiz, de passar por situações difíceis
e depois de sair do olho do furacão, procurar aprender alguma coisa com aquilo, tirar aprendizado de tudo, assim. Eu sempre fiz isso, desde que eu me entendo por gente, eu acho. E aí, eu queria saber de você se isso faz sentido em todos os contextos e se, como é que eu posso dizer? Se é proveitoso a gente procurar tirar aprendizado das situações ruins. Porque, às vezes, eu fiz um vídeo no início da pandemia sobre positividade tóxica, né? Eita. E é um cuidado que eu sempre tento ter para não descambar para esse lado. Ao mesmo tempo, eu acho que é uma forma da gente lidar melhor com as coisas, se a gente procurar tirar alguma lição, algum aprendizado, por menor que seja, sabe? E aí eu queria saber a sua opinião profissional sobre isso, se isso faz sentido, se a gente pode tirar aprendizados desse ano e essas coisas assim, porque eu sinto que eu aprendi algumas coisas, nem todas elas foram boas, algumas coisas foram bem duras e bem ruins, mas alguns aprendizados aí que eu sinto que ficaram para mim, sabe? Outro dia eu falei aqui no meu Instagram que eu não aceito terminar um dia que seja sem eu ter aprendido uma coisa nova. Essa sou eu. Independentemente se foi de uma experiência, do meu trabalho, de uma leitura, de algo que eu vi, enfim, sabe? Ao final do dia eu tenho que falar, puta, aprendi isso hoje. Essa sou eu. Você procura sempre aprender alguma coisa através das experiências que você passa, certo? Só que isso é subjetivo. Tem um processo que se chama um processo de alienação. Sabe quando alguém vira e fala assim, nossa, eu não estou entrando mais em rede social porque eu estou preferindo me alienar? Veja bem, a alienação, na excelência do conceito, ela não é uma escolha. Ela é um mecanismo, como um mecanismo de defesa, que acontece independentemente de uma vontade consciente que a gente possa ter. Então, existem algumas pessoas que têm, vamos colocar aí, uma graduação desse tipo de alienação. Elas vão passando pela vida, pelas experiências da vida, e não conseguem, né? Não é que não conseguem, porque elas nem tentam. E elas não vão tirando proveito disso, não vão aprendendo nada com isso, não vão ressignificando, melhor dizendo, sabe? A vida e as outras experiências. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala dessa forma, porque fica parecendo que todo mundo pode conseguir aprender alguma coisa com as experiências, e se não aprende é porque é alienado, porque não consegue, porque não está nem aí, ou porque é individualista, porque, enfim, não necessariamente. Determinados psiquismos que não têm absolutamente nada a ver com condição econômica, social, cultural, simplesmente têm pontos de alienação que não conseguem ressignificar. Não conseguem ter esse tipo de reflexão. Óbvio que eu vejo nessas reflexões muito bem-vindas, não é à toa que eu sou psicanalista. Eu trabalho, né, com esse tipo de reflexão para poder ressignificar algumas coisas na vida, mas nem sempre ela é possível para todo mundo. É uma aula de empatia isso, porque eu acho que é importante a gente saber o quanto que as pessoas são diferentes mesmo, em todos os sentidos, inclusive... Sim. No sentido psíquico, né? Inclusive, eu posso fazer aqui até um recorte de classe. Porque nós, brancos, classe média, Mari, a gente tem uma tendência a ver as outras classes como a gente vê a nossa. Aí você imagina, por exemplo, e por mais que a gente tente imaginar, a gente nunca vai alcançar a essência disso, porque essa não é a nossa realidade, tá? Mas vamos tentar fazer um exercício aqui de se aproximar um pouco do que seria uma realidade dessa. A pessoa acorda na favela, no Rio, 3:30 da manhã. Já teve uma noite do cão. Acorda com frio, pode não ter nada para comer, sabe? Uma situação de vida absolutamente precarizada. E aí ela sai de lá para descer o morro, para pegar um metrô, para pegar um ônibus, para chegar no trabalho às 8 horas da manhã, é explorada no trabalho, filho está doente em casa, a vizinha está olhando, até depois fazer todo o percurso de volta para chegar à noite em casa, morta de cansaço, ainda passar por um tiroteio. Você acha que uma pessoa dessa ao final do dia, ela vai parar e pensar assim, quais foram as experiências que eu tive hoje?
O que será que eu posso tirar dessas experiências? Será que eu posso aprender alguma coisa? Caramba! É uma piada, né? Parece até piada. Pelo amor de Deus. De mau gosto. Né? Sim. Então, eu realmente acredito, né, que a gente precisa fazer um pouco desse exercício de alteridade e parar com esse discurso hipócrita de falar que todo mundo tem condições de refletir sobre as experiências. Não, não tem. Maravilhosa. Igual quando começou essa história do isolamento, da pandemia, que as pessoas começaram a falar que era um retiro obrigatório, que era o momento de você olhar para dentro. Eu ficava vendo aquilo e falava, caraca, mano, que mundo que essa pessoa vive? Quem está dentro de um barraco com 6 pessoas, sem água, com o calor do cão. Mas é isso, sabe? É um recorde de classe. A classe média, ela tem essa tendência, né? Porque a elite, ela simplesmente não vê o que está embaixo, a não ser para usar da burguesia para oprimir quem está embaixo, né? Agora, nós, eu, você, classe média branca, provavelmente pessoas que estão aqui, né, nos assistindo agora e escutando depois no podcast, a gente tem essa tendência de achar que está todo mundo assim, né? Na mesma situação que a gente. Não, não está. E aí a gente fica ditando regra e regra e regra e regra. Que isso, sabe? Então, assim, alto lá, né? Vamos sair, vamos pelo menos colocar, nem que seja ponteando o nariz para fora da bolha e ver o que está acontecendo do outro lado, ao invés de ficar editando regra para a vida dos outros, né? Perfeito. Isso me lembra de um episódio que eu estava escutando hoje de um podcast chamado Black, que eles estavam falando justamente sobre como que as pessoas brancas, eles não conseguem fazer com que as pessoas brancas enxerguem o que é viver nesse país racista, o que é viver o racismo todos os dias. Por mais que se tente, não é possível alcançar isso. Então tem tudo a ver com isso que você está falando. Vou te dar um outro exemplo. Quando a gente vê pessoas brancas classe média falando assim, por que a salvação do país é pela educação? Tem que valorizar mais os professores? Tem que melhorar as escolas públicas? Tem. Claro que tem, eu concordo que tem. Muito bem. E aí vamos supor, né, que por uma graça divina, os professores passam a ser realmente valorizados, não só com salários, mas com, como fala a gente, aquela projeção de carreira, incentivos para poder fazer mestrado, doutorado, falando de escola pública. Aí melhora a escola pública, melhora a comida na escola pública, coloca computador para todo mundo, muito bem. Aí no dia do Enem, o que acontece? Porque isso já aconteceu. O morro é fechado por causa do tráfico e as crianças não podem descer para poder fazer Enem. E aí a criança vai para uma escola maravilhosa, pública, com professores super bem valorizados, ela volta para casa, ela não tem saneamento básico, ela não tem livro, ela não tem internet, não tem saneamento, quem vê na internet. Então, fica a classe média branca na sua bolha, que tem toda essa infraestrutura, mas falta só educação, né? Investir mais na educação. E o contexto fica onde? Essa semana, sabe, eu cruzei com um vizinho no elevador, eu moro num prédio classe média, e estava ameaçando chuva. Aí ele virou e falou assim, nossa, parece que vai chover, né? Quer que eu vejo o elevador, né? Eu falei, parece que vai chover. Ele, aqui vem a chuva mesmo, que chova bastante, porque aí lava isso tudo e tal. Eu falei, eu só me preocupo com as pessoas que não têm, né, a proteção que a gente tem contra a chuva, né? Tem que rezar muito, né? É isso, é disso que se trata. A pessoa falando, fez uma pergunta. Foi? Não vi, não. A gente precisa saber o que é uma diferente realidade para ter empatia, né? Mas a questão é, veja bem, isso é uma coisa que eu acho que a gente está padecendo muito, a gente não consegue ver o espaço da diferença. Com essa história de tem que ser todo mundo igual, todo mundo tem que ser tratado igual, não. As pessoas têm que ser tratadas nas diferenças. Mas se você não reconhece as diferenças, como é que você vai ter esse tratamento diferenciado? Como é que você vai ter empatia se você não reconhece a diferença? Vai ter empatia com o quê? Só com quem? Coleguinha que é parecido? Meio capenga isso, né? Meio capenga esse conceito de empatia. Não sei se eu respondi. Eu acho que a gente tem que estar aberto a escutar, né? A escutar as outras realidades e por mais que a gente às vezes não consiga alcançar, só da gente escutar, eu acho que a gente já consegue ir desenvolvendo talvez
um senso de humanidade, sabe? E você conseguir perceber que existe muito mais coisa além do que tá na sua bolha, né? Não sei. Sim. Eu imagino que seja por aí. Agora, a gente tá quase. Eu queria saber, e aí se você quiser, você pode me responder como Agna ou como psicanalista. Mas talvez um exercício pessoal mesmo, não sei. Tem algo de bom que você consegue tirar desse ano, assim? Pode ser vida pessoal ou qualquer âmbito, ou nem que seja alguma coisa sobre seus gatos. Ou leituras, algo só pra gente não terminar tão triste. Que é triste, é pesado, é difícil, mas não sei. Antes disso, sobre essa tristeza que você está falando, Mari, eu ando muito preocupada quando eu vejo pessoas se sentindo culpadas por estarem se sentindo alegres por alguma coisa que acontece, porque tem milhões de mortos, milhares de mortos, não sei, no mundo inteiro, sabe? Isso me preocupa, porque veja bem, eu estou preocupada com isso desde a eleição do Bolsonaro, porque uma das coisas que o fascismo faz, e a gente está nesse governo fascistoide, é retirar nossa alegria, é retirar nossas até pequenas, mas não menos valorosas alegrias cotidianas. Como dizia o Suassuna, se tem uma coisa que um fascista não suporta, é uma bela de uma gargalhada, de preferência na cara dele, né? Uma das melhores armas quando o fascista é rir na cara dele, é o deboche, a ironia, é a gargalhada. E aí, nesse momento agora, né, a minha preocupação só se intensificou com isso. Porque, veja bem, se quem tem nesse momento, quem consegue, né, que é perfeitamente legítimo, ter uma alegria, seja ela qual for, tá tudo bem. Senão nós vamos virar o quê? Um planeta de pessoas se arrastando? Não. Mas aí é desrespeito, né, com as pessoas enlutadas e... Não é. Não é. É desrespeito se uma pessoa vem falar do seu luto e você ri, você debocha, você fala da sua alegria, a gente volta ao começo da live, sabe? É um desrespeito se você vai no Instagram, por exemplo, para comemorar a quantidade de mortes, porque eu já vi isso também, que é uma limpeza na humanidade. Isso é um desrespeito. Alegria não é desrespeito com ninguém. Eu me lembro, tem a introdução do Antiédipo, do Deleuze-Guattari, a introdução do Foucault. E ele tem uma frase muito bonita, ele fala assim, não é preciso ser triste para ser militante. E aí, se você expande esse conceito de militância, sabe? A gente não precisa ser triste para ter empatia com quem está triste, a gente não precisa estar triste para lutar contra mecanismos que fazem com que as pessoas fiquem tristes e passem por processos de luto. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. A gente sente, a gente pode sofrer, tá, mas daí a não se permitir alegrias, isso é cruel, isso é muito cruel. Sabe? Muito obrigada por ter lembrado disso, porque esse era um tópico também que eu esqueci de falar, mas é uma coisa que tem me incomodado também. Sim. Porque eu ouvi de pessoas falando isso diretamente comigo mesmo, que estavam se sentindo mal, porque teve alguma coisa boa, e eu achei isso tão surreal. Eu falei, cara, eu não fico esfregando isso no meu Instagram, porque eu acho que não precisa, mas eu fiquei alegre em vários momentos, assim. E tudo bem. E tudo bem, sabe? Eu lembro, né? Olha só que beleza, a gente vai de Foucault a Lulu Santos. Sabe, tem uma música do Lulu Santos, eu não sei se é da sua época, que ele fala assim, o que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber. Eu não digo ninguém, que cada um vai contar o que quer, para quem tá afim, da forma que pode, cada um dá seu jeito e tá tudo bem. Eu falo por mim, sabe? Eu não me sinto à vontade, até mesmo pela minha profissão, compartilhando meus sofrimentos, determinadas alegrias, determinados prazeres que eu tenho, mas é um cuidado muito mais profissional, sabe? E também, mesmo se eu não fosse psicanalista, eu acredito que certas alegrias eu também não compartilharia. Talvez por respeito às outras pessoas, a gente volta ao começo da live. Agora, no seu íntimo, na sua intimidade, melhor dizendo, a gente tem direito de ter alegrias agora. E elas não são muito necessárias nesse momento, senão a gente sucumbe. Senão a gente vai virar o quê? Uma humanidade inteira deitada em posição fetal, chorando?
Não, mesmo porque tem pessoas que precisam realmente estar nesse estado agora. Então, quem não está passando por um profundo processo de luto e pode se permitir até estar um pouco alegre, que fique. Isso não é desrespeito com o sofrimento de ninguém. Foucault, né? Não é preciso ser triste para ser militante. E aí você perguntou, né, se eu aprendi. Eu aprendo coisas todo dia, né? Assim, e sou muito, muito feliz por causa disso. Mas aprendi muitas coisas, muitas coisas. Foi um golpe narcísico muito grande que a gente está vivendo. Tem uma coisa que eu acho fantástica, assim, né? Nesse momento de pandemia, quando fala assim, não, eu não pego, quem pega é o outro. A gente só esquece que nós somos os outros para os outros. Veja bem. Eu tenho escutado pessoas falando assim, nossa, porque aí quando a pandemia passar, né, a gente estiver vacinado, quem sobreviver, né, claro, eu vou fazer um monte de coisa que eu não fazia antes. Eu vou sair mais com os meus amigos, sabe, vou me reunir mais com as pessoas que eu amo, eu vou trabalhar menos para poder fazer mais coisas que eu gosto, vou juntar dinheiro para viajar, mas nada, muito pouco provável. Se fizer, vai fazer por pouco tempo, porque as mudanças não se dão dessa forma, sabe? Porque quando a gente tem esse tipo de pensamento na hora da privação a gente consegue ter, mas na hora da abundância é pouco provável, mesmo porque a gente está aí num movimento, principalmente no Brasil, né? Estou falando agora da nossa bolha aí, do nosso país, neoliberal absurdo, que prega a individualidade, que prega o lucro a qualquer custo, né, que prega o cada um por si, que prega um trabalha mais e mais, você pode, você consegue, vai. Você acha que, assim, que as pessoas, por conta de um isolamento agora, vão sair e ressignificar? Não vão, esse processo não acontece dessa forma. Nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Nosso psiquismo não funciona assim. Tem aprendizado? Claro que tem. Mas muitos desses aprendizados eles vão precisar ser solidificados, eu acho que a palavra é essa. Isso não é da noite para o dia, não. Eu acho que talvez, Mari, a gente possa falar, estou pensando aqui, não necessariamente em aprendizados, mas talvez a gente possa falar que a gente descobriu coisas que nos dão suportes em momentos difíceis, que antes a gente nem sabia o quanto elas eram importantes nas nossas vidas. Eu acho que isso talvez seja uma coisa interessante para a gente falar. Faz muito sentido. Porque, por exemplo, falar assim, que pessoas se descobriram preocupadas com o outro nesse momento, muito poucas pessoas se preocuparam com quem está precisando pegar metrô durante a pandemia. Então, a gente fica aí na nossa bolha, sabe? Mas mesmo nessa bolha, eu acredito que a gente pôde perceber coisas que nos dão um suporte, uma força muito grande, motivos para querer continuar vivendo que antes a gente não conseguia enxergar. Nem todo mundo, e não é por não querer, é por esmagamento de vida. A gente volta no começo da live, porque a pessoa não tem uma rotina de vida e condições materiais que permitam ter esse tipo de reflexão, tá? Não vamos nunca esquecer isso. Estou falando dentro do nosso meio aqui. Tem gente que não tem condição, sabe, de fazer uma reflexão no final do dia. O que eu aprendi com a pandemia? Talvez tenham aprendido, ou melhor, né, tenham reafirmado que ela é a parte mais frágil da população. Né? A que é colocada na linha de frente para morrer mesmo. Não tem muita mensagem otimista para dar. Que isso? Mas a realidade é importante também. Se tem uma coisa que eu aprendi esse ano, foi a desconstruir muita coisa. A quantidade de desconstrução que eu fiz relacionadas a relações, ao próprio yoga, minha profissão, foram muitas. Então, uma coisa que eu tive que aprender a fazer é a lidar bem com a realidade, dar a cara a tapa e não quebrar. Eu acho que é isso. Acho que a gente cobriu as coisas todas. Eu quero te agradecer imensamente. Eu que agradeço pelo convite. Topado o convite. Foi muito, muito bom trocar com você. Eu aprendi demais, como sempre. Muito, muito obrigada. Agradecer, né? Pessoal que passou por aqui, que contribuiu, tá? Espero que vocês fiquem bem aí, na medida do possível de cada um de vocês, gente. Uau! Que papo foi esse? Muita coisa para digerir. Algumas coisas ainda estão reverberando bastante por aqui.
Eu tô gravando esse encerramento no dia 31 mesmo, final do dia. A conversa foi no dia 29, então ainda tô absorvendo ainda algumas coisas, mas foi muito importante. Queria destacar 2 pontos do que a Agna disse que me tocaram bastante. A questão da alegria, que tá tudo bem a gente se alegrar, tá tudo bem a gente comemorar, tá tudo bem a gente ver coisas boas na nossa vida, apesar de tudo. E a gente precisa disso. A gente precisa disso para sobreviver, para viver, para ajudar quem não consegue ter alegrias nesse momento. E que sejam elas grandes ou as menores possíveis, mas que a gente consiga encontrar um pouquinho disso dentro da gente e na nossa vida, apesar dos pesares. Além disso, outra coisa que eu queria destacar é o quanto que essa conversa como um todo fez com que eu parasse para pensar sobre algo que eu já sabia, que eu já percebia, mas que talvez eu não tivesse elaborado tanto, que é o quanto nós somos diferentes, o quanto que a gente precisa aprender a respeitar as nossas diferenças. E muitas vezes a gente quer ajudar no sentido de dar conselho, e a gente geralmente faz isso de acordo com as nossas experiências, com as nossas vivências e pensando na forma como a gente agiria em tal ou tal situação. E eu não vou dizer que a gente não pode fazer isso, porque às vezes isso é a única coisa que a gente tem. Mas o meu desejo nesse momento é que a gente aprenda que nem sempre as coisas que funcionam para a gente funcionam para as outras pessoas e que estejamos dispostas a ouvir mais quando alguém procura a gente pedindo ajuda, que a gente escute de uma maneira empática e que a gente não queira atropelar com conselhos, porque muitas vezes parece muito fácil resolver a vida do outro. E além disso, quando a gente for quem está precisando desabafar, conversar, ser ouvida, que a gente encontre pessoas genuinamente dispostas a isso. E agora eu vou ler um trechinho, um texto curtinho, de um livro do Thich Nhat Hanh, que é um monge budista do Vietnã. Não sei se eu já falei dele aqui no podcast, eu tenho certeza que eu já falei no Instagram. Gosto bastante, gosto muito desse livro dele, que chama A Arte de Viver. E esse trecho que eu vou ler está no capítulo sobre a impermanência. Veremos, veremos. Existe uma velha história chinesa sobre o Senhor Li, morador de um vilarejo rural cuja vida dependia de seu cavalo. Certo dia, o cavalo fugiu e todos os vizinhos ficaram com pena dele. Como o senhor é azarado, que falta de sorte. Mas o senhor Li não ficou ansioso. Veremos, disse ele, veremos. Alguns dias depois, o cavalo retornou trazendo consigo vários cavalos selvagens. O senhor Li e sua família ficaram ricos de uma hora para outra. Como o senhor é sortudo! Exclamaram os vizinhos. Veremos, respondeu o senhor Li, veremos. Certo dia, seu único filho estava domando um dos cavalos selvagens, mas caiu no chão e quebrou a perna. Que azar! Voltaram a dizer os vizinhos. Veremos, respondeu o senhor Li, veremos. Poucas semanas mais tarde, o exército imperial passou pelo vilarejo com a determinação de recrutar para as forças armadas todos os jovens aptos. Não levaram o filho do senhor Li, pois ele ainda se recuperava da perna quebrada. Que sorte a do senhor, disseram os vizinhos. Veremos, respondeu o senhor Li, veremos. A impermanência é capaz de trazer felicidade e sofrimento. Ela não envolve apenas más notícias. Graças à impermanência, os regimes despóticos são sujeitos a falhas. Graças à impermanência, a doença pode ser curada. Graças à impermanência, podemos desfrutar das maravilhas das 4 lindas estações do ano. Graças à impermanência, qualquer coisa pode ser alterada e se direcionar para algo mais positivo. Em certos momentos da Guerra do Vietnã, parecia que a violência nunca chegaria ao fim. Nossas equipes de trabalho social foram incansáveis na reconstrução de vilarejos destruídos pelas bombas. Muita gente perdeu sua casa, e teve o caso de um vilarejo próximo à zona desmilitarizada que reconstruímos 2 ou 3 vezes após os bombardeios. Os jovens nos perguntavam: devemos reconstruí-lo ou seria melhor desistir?
Por sorte, fomos inteligentes o suficiente para não desistir. Desistir do vilarejo seria desistir da esperança. Mais ou menos na mesma época, um grupo de jovens me procurou e perguntou: Querido mestre, o senhor acha que a guerra terminará logo? Nesse momento, eu não conseguia enxergar nenhum sinal do final da guerra, mas não queria semear o desespero. Fiquei em silêncio durante um tempo. Por fim, respondi: Queridos amigos, segundo Buda, tudo é impermanente. A guerra terá que terminar algum dia. A questão é o que podemos fazer para acelerar a impermanência. Todo dia existe algo a ser feito para auxiliar a situação. Que nesse 2021 a gente se cuide, que a gente consiga renovar um pouquinho as nossas esperanças depois de um ano tão difícil e que coisas boas possam vir para nós. Esse, obviamente, é o último episódio do ano e em janeiro eu farei um balanço. Vou pensar nos próximos temas e tirar umas fériasinhas do podcast, mas não desiste de mim, porque logo eu tô de volta. Bom, é isso por hoje. Os episódios desse podcast são quinzenais, saindo nas quintas-feiras. Fica aqui comigo e escuta os próximos episódios. Se puder, se inscreve e divulga também para os amigos. Você consegue ouvir o Além do Tapetinho em vários agregadores. Para entrar em contato comigo, eu estou lá no Instagram, no @marimendes.yoga, no Twitter, no @além do tapetinho e no e-mail, mariana@alemdotapetinho.com.br. Além disso, tenho também um canal no Telegram, onde divulgo os novos episódios e um grupo para conversarmos mais. Os links para participar estão na descrição desse episódio. Se quiser mandar sugestões de pauta ou falar de qualquer outra coisa, eu vou adorar receber seu feedback. Se cuida nesse início de 2021. Um beijo e até o próximo episódio.